A crise hídrica foi tema de audiência pública na Câmara Municipal na noite do último dia 19. A Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Guti do PV, convidou a sociedade para debater o assunto. Na minha visão, temos que trabalhar isso em dois momentos. Todo mundo está vendo a crise, ela está aí, né? Ninguém precisa contar para ninguém. A gente sente no dia a dia. Mas são dois momentos a ser trabalhado, no meu entendimento, que é no presente, que são ações imediatas. Poupar, né? O morador de Guarulhos, o munícipe, tem que poupar. Assim como as empresas e o poder público também. A gente tem que poupar realmente, porque a crise chegou bem de cheio. Secretário da comissão, o vereador Heleno Metalúrgico do PDT, parabenizou as pessoas que estiveram presentes. Parabenizar para as pessoas que estão aqui presentes, porque está interessada na causa. Deixar claro também que nós, da comissão, deliberamos nas redes sociais, colocamos o anúncio nos jornais também da nossa cidade. Então vocês veem, será que nós estamos preocupados ou não? Então tem que parabenizar as pessoas que estão aqui nessa audiência pública. Obrigado. Verinha Souza, vereadora pelo PT do B, também participou da audiência. Esperamos sair desta audiência pública com propostas e soluções. Meu muito obrigada a todos. O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Henrique Zanetta, falou sobre o papel da secretaria e da realidade da região metropolitana com relação ao uso da água. Eu acho que era bastante importante enfatizar que a Secretaria de Meio Ambiente, na questão da crise hídrica, e quando se discute a crise hídrica que nós estamos vivendo, a ênfase é muito na economia da água potável, no abastecimento. Então, isso vem sendo tratado já há muitos anos, até em alguns casos se judicializando a questão, o acesso universal à água potável, etc. e tal. E, claro, saúde pública vem discutindo há muitos anos no Brasil o afastamento dos efluentes, e discussão sobre doenças hidricamente veiculadas. Então, isso é um debate que o Brasil já vem fazendo há muitos anos. O que eu considero que deve vir a ser uma contribuição efetiva da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos é exatamente atuar naquilo que não está ligado exatamente à produção de água potável. Então, até as nossas leis, quando falam em mananciais, né, nós estamos falando em proteção de mananciais de produção de água potável em volumes economicamente viáveis para exploração, etc. e tal. E nisso, eu acho que o Brasil vem se afastando dessa inteligência de identificar uma diversidade de fontes, né? Então, sempre pensando nos grandes mananciais e para atender os grandes desafios, porque também numa região metropolitana como a nossa, a demanda sempre foi muito maior do que a oferta, né? Então, eu acredito que a chamada produção de água potável, que tem a ver com manejo de paisagem, né, tem muito a ver com a regulação dos grandes usuários e dos modelos econômicos que a gente pratica. Então, por exemplo, eu me lembro que discutir irrigação na agricultura aqui na região era uma coisa muito rudimentar, né? Bombas a diesel, muitas vezes até trabalhando já com cursos d'água meio poluídos, no Cinturão Verde. O Cinturão Verde da Grande São Paulo hoje tem terras extremamente valorizadas, acho que isso acontece, que eu saiba, também em Campinas, e acredito que em Jundiaí também há uma pressão por causa da valorização. Então você tem conversão de terras antes com práticas agrícolas e até florestais sendo convertidas para moradia e até uma segunda moradia de lazer, etc. e tal, de fim de semana. Então nós estamos tendo aí também uma erosão dessas áreas, vamos dizer, uma erosão florestal. E para quem conhece um pouquinho do manejo de paisagem, né,
florestas, quanto mais heterogêneas, são as melhores proteções e as melhores coberturas de uso do solo para a gente ter uma, entre aspas aqui, porque eu não gosto de usar muito o termo produção, eu vejo sempre o curso d'água como unidade de paisagem, né? Mas a gente vem assistindo também essa explosão de crescimento da região metropolitana e muito comandada por aspectos econômicos mesmo, né? As pessoas que fazem parte do exército de mão de obra, elas vão morar, né? E assisti, desde que me formei, a ocupação dos mananciais das regiões sul de São Paulo, sul e sudeste, né? ABC, Guarapiranga, Billings. O secretário também falou sobre a experiência do Clube dos Metalúrgicos na cidade. O presidente do sindicato da classe compareceu à audiência e explicou a atuação do grupo. Nós somos pioneiros no nosso clube de campo. Fomos o primeiro dentro da cidade a tratar o esgoto e jogar o esgoto tratado no esgoto sujo da prefeitura. Quando nós adquirimos o nosso clube de campo, era a mata ligada à serra, né, da Cantareira, e hoje ela é cercada pela cidade. E todo o esgoto do Vila União foi jogado dentro da nascente que atravessava o clube e que muitas vezes eu cheguei lá e tomei água daquela nascente lá direto na fonte lá. Em 86, 87, ainda dava para fazer isso. Infelizmente todo o esgoto foi jogado ali e o esgoto a gente tratando e do lado de baixo nós temos um pesqueiro que a prova do tratamento lá hoje, muitos aqui acompanharam e acompanham até hoje. O diretor-presidente da AGRU, Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos, o engenheiro Plínio Tomás, falou das iniciativas da cidade para incentivar a economia de água. Guarulhos tem uma lei de aproveitamento de água de chuva, feita em 2009, feita por um vereador dessa casa, Ariel Brito. Acima de 250 metros quadrados, todas as edificações têm que ter prédio novo, tem que ter uma cisterna para aproveitamento de água de chuva. O prefeito Sebastião Almeida, ele fez também o IPTU verde. E outro dia eu falei isso no Sindicato da Construção Civil, no Sinduscom, falei no CREA. O interessante é que mesmo agora tem muita gente que não conhece. Você pode abater 20% do imposto com as ideias que o Almeida teve. Porque o Almeida, só relembrando, que nem o Guti, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o Almeida foi presidente da Comissão do Meio Ambiente e da Assembleia Legislativa. O Almeida fez uma boa gestão. Então, se você usar água de chuva, você tem 3% de abatimento do imposto. Se você fizer o reuso, 3%. Se aquecimento de água solar, 3%. Aquecimento elétrico, 3%. Telhado verde, 3%. Isso aí se chega até 27%. E o limite máximo é 20%. Eu já fiz até palestra na maçonaria, no Rotary, mesmo assim os amigos do irmão do maçom não conhecem isso aí. Nós temos que divulgar mais essa lei que foi aprovada nessa Câmara. Então, Guarulhos tem muitas coisas boas. Antônio Manuel dos Santos Oliveira, especialista nas questões ambientais e professor da Universidade de Guarulhos, apresentou uma tese sobre os recursos hídricos e, ao final, apontou conclusões. É um município que tem iniciativas importantes nesse sentido, que favorecem os recursos hídricos, harmonizando comunidades em seus meios ambientes que são inseparáveis, que provoquem a convergência de esforços para a gestão da água como um todo. Nesse sentido, como decorrência dessa análise, fica evidente, e a gente sugere, a elaboração de um plano estratégico de recursos hídricos para Guarulhos. É fundamental interligar, considerar todos esses referenciais e que aborde a questão da água como um todo, que considere que a solução da água está na terra. Esta integração de ambos enfoques, a água como recurso, como escoamento e como terra, neste plano estratégico é fundamental para a conservação dos recursos hídricos de Guarulhos, de maneira a enfrentar não só os problemas atuais de contaminação de águas de superfície e subterrâneas, de perda de áreas de recarga de aquíferos e dos volumes armazenados pelo assoreamento de reservatórios, mas também dos problemas futuros pelas consequências de expansão urbana
e das mudanças climáticas globais, e principalmente pelas mudanças dos microclimas locais, pelos efeitos da ilha de calor urbano, que agora as pesquisas do INPE, com José Marengo, vão comprovando que são mais importantes que as mudanças climáticas globais. Colocar as mudanças climáticas globais como causa do que estamos passando é dizer que a culpa é não sei de quem. Para isso seria oportuno criar, então, eu acredito, uma instância intersecretarial, se é que podemos dizer assim, como o conselho dos secretários das secretarias pertinentes para definir esse plano estratégico. Esperamos que essas e outras medidas converjam para a transformação do karma negativo, hídrico, da água de Guarulhos e toda a macrometrópole, e nos libertemos de uma vez por todas da sina de poluir o que temos para buscar mais longe. Com certeza, pelos avanços conquistados, tem tudo para dar certo. Seremos todos os guarulhenses, de nascimento e de coração, vitoriosos. Da nossa parte, transmito a todos que a reitoria da Universidade de Guarulhos, agora Universidade de Guarulhos Ser Educacional, está dando todo o apoio às pesquisas que têm impacto positivo na sociedade e meio ambiente de Guarulhos, especialmente através de seu mestrado em análise geoambiental. Muito obrigado.